Fala pessoal, meu nome é Guilherme, bem-vindos ao canal Delongas. Hoje mais um vídeo de análise aqui para vocês. Dessa vez a análise do livro do Benjamin Teitelbaum. Espero ter pronunciado corretamente aqui o nome dele. Aliás, nesse vídeo eu vou pedir até desculpa de antemão, porque vou falar alguns nomes aqui de origem russa, italiana, e, enfim, francês até me garanto um pouco, mas as demais nacionalidades, provavelmente aqui eu vou cometer equívocos na pronúncia. Compreendendo, inclusive, a pronúncia do próprio autor deste livro que eu vou analisar, Benjamin Teitelbaum. E o livro se chama Guerra pela Eternidade. Não vou dizer que é um clássico, mas é um livro que tem se tornado bastante conhecido, inclusive aqui no Brasil, foi publicado pela editora da Unicamp, porque é um livro que versa sobre a ascensão da extrema-direita, não somente nos Estados Unidos, visto que o Teitelbaum é um autor estadunidense e leciona na Universidade do Colorado, mas também no Brasil. Então ele fala muito do Olavo de Carvalho e da associação do Olavo de Carvalho com o Bolsonaro, e na Rússia, na relação entre o Putin, né, presidente russo de extrema direita, né, sempre informar para quem acha que ele guarda algum aspecto, né, de, enfim, progressismo. Pois bem, o Putin e o Alexander Dugin, que é uma espécie de guru do Putin, assim como o Olavo o foi em relação ao Bolsonaro. Então ele analisa esse conjunto de líderes e seus gurus, seus respectivos gurus, que dialogam com uma teoria de extrema-direita em comum, e que ele nomeará essa teoria e analisará a fundo do que se trata essa teoria, porque muitas vezes nós temos a impressão, pessoal, errônea, de que esses líderes de extrema direita, esses gurus, esses youtubers, esses pseudofilósofos de extrema direita, eles estão simplesmente improvisando ali, né? Tirando coisas absurdas, mas que saem assim de pronto da cabeça deles. Quando, na verdade, eles estão seguindo sim uma linha de raciocínio, eles estão seguindo sim uma teoria, eles estão seguindo sim uma certa tradição de pensamento, né? E uma tradição de pensamento que é muito associada à extrema-direita, evidentemente, né? Então, o que eu vou fazer aqui para vocês é falar um pouco desse livro, né? Tentar traçar um pouco do percurso desse livro com vocês, justamente para tirar, então, essa imagem que nós temos dessa extrema-direita, desses gurus de extrema-direita, como seres simplesmente alucinados que estão ali num fluxo de consciência falando qualquer coisa. Não, eles estão seguindo uma linha de raciocínio, certo? Então vamos lá, sem mais delongas. Lembrando que quem está chegando aqui no canal, de repente não for inscrito, é um canal de ciências humanas, eu analiso livros, ensaios, conceitos filosóficos. Se quiser se inscrever aqui no canal, se quiser dar um like aqui no vídeo, ajuda bastante na divulgação desse tipo de conteúdo. Fiquem à vontade, peguem uma pipoquinha, um suco e vamos navegar aí por esse oceano esquisitão da extrema-direita global. Pois bem, o Benjamin Teitelbaum, esse professor que escreve esse livro, vejam só que curioso, a sua carreira acadêmica, ela se deu no âmbito da etnomusicologia. Ou seja, ele era uma espécie de antropólogo musical, antropólogo de música. Ele estudava grupos que se reuniam em torno de um determinado movimento musical específico,
certo? E um dos grupos que ele decidiu estudar, isso há 2 décadas atrás, foi o grupo dos chamados skinheads. E ele, inclusive, viajou o mundo estudando como que esses skinheads eles se reuniam e qual a importância da musicalidade naquele meio. Só que aí, nesses estudos, ele começou a perceber que, ok, os skinheads eles se reúnem em torno de um tipo de música específico, só que não só. Eles também têm ali uma espécie de teoria específica, uma ideologia bem delineada, e evidentemente, skinhead, né, voltado para extrema direita. Então, ele começa a se interessar por isso, por essa questão política que move esses grupos, notadamente os grupos skinheads. Mas, durante a sua pesquisa, ele começa a se interessar por outros grupos de extrema direita, não só skinheads. Então, ele começa a estudar como se desenvolve uma extrema-direita na Europa, na Rússia, na Turquia, enfim, naquilo que podemos chamar de Eurásia, inclusive aqui nas Américas, inclusive na América do Sul, né? Então, é nesse sentido o livro dele, né? Não é um livro de etnomusicologia, muito mais um livro muito mais uma antropologia política, de grupos políticos de extrema direita, certo? Só um pano de fundo aí, vocês perceberam de onde que surgiu esse livro do Teitelbaum. E ao se associar a ao começar a estudar esses grupos de extrema direita, o Teitelbaum ele começa a fazer pesquisas de campo, entrevistas, observações ali participando mesmo de reuniões de vários grupos de extrema direita, inclusive grupos associados ao bolsonarismo. Então ele chega a conhecer e chega inclusive a conversar com figuras como Olavo de Carvalho, como Ernesto Araújo, como os filhos do Bolsonaro. Ele entrevista durante vários anos o Steve Bannon, que foi também uma espécie de guru e que foi o líder da campanha que conduziu Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, né? Também associado à extrema-direita lá nos Estados Unidos, ao nacionalismo branco estadunidense. Ele chega a conversar também, a entrevistar o Alexander Dugin, esse guru russo que se associou, né, ainda que de forma um pouco difusa, ao Putin na Rússia. Então, ele realmente faz um trabalho de campo bem legal, é um livro bem gostoso de ler, porque ele mescla elementos dessas conversas, dessas entrevistas, com uma narrativa bem gostosa. Então, assim, né, como eu sempre falo, parte do motivo pelos quais eu faço esses vídeos aqui é para tentar despertar em vocês de repente a curiosidade de ler, porque são livros que eu leio e eu gosto tanto e me desperta uma curiosidade, quem sabe não pode despertar aí em vocês. Mas, enfim, preâmbulos, agora vamos entrar finalmente no livro, tá, gente? Vamos entrar finalmente. O que o Teitelbaum vai notar nos seus estudos, entrevistando esses figurões de extrema direita ao redor do mundo, e são principalmente 3, que são Steve Bannon, o Olavo de Carvalho e o Alexander Dugin, os 3 associados a figuras de poder, ou seja, o Olavo de Carvalho associado ao Bolsonaro, Steve Bannon, como eu disse, associado ao Trump, e o Putin, como eu disse, associado o Dugin associado ao Putin. Quer dizer, é uma extrema-direita que lá vai ganhando tentáculos globais, e não só nesses 3 países, mas também o Erdogan na Turquia começa a partilhar de uma visão de mundo de extrema-direita muito próxima, a Índia começa a partilhar de uma visão de extrema-direita também ali muito próxima, a Hungria, notadamente, né, começa também a se associar, ou seja, uma teia
de governos de extrema-direita e de associações, porque esses governos, essas figurões de extrema-direita, eles estão de alguma forma dialogando, né? Eles estão fazendo, se vocês quiserem, né, brincando com a ideia de uma internacional comunista, eles estão fazendo ali uma espécie de internacional fascista, né? Então, ele estuda essas figuras e ele vai notar que há um pano de fundo teórico, metodológico e mais espiritual que guia, de alguma forma, na essência, o pensamento desses líderes de extrema direita, sobretudo em relação aos seus gurus, né? Esses que eu acabei de mencionar. E qual pano de fundo é esse, então? Qual teoria é essa que, de alguma forma, está ali instigando todas essas teorias? E que uma teoria que, inclusive, chegou ao poder, chegou ao Ministério da Educação aqui no Brasil, chegou ao Ministério das Relações Exteriores com Ernesto Araújo. Que teoria é essa que move, em grande parte, líderes, gurus de extrema-direita ao redor do globo? É uma teoria, e aqui eu vou deixar, como sempre, a minha cabeça pequenininha para vocês poderem ler um pouco maior o slide aqui, uma teoria chamada tradicionalismo. Esse é o pano de fundo. Meu Deus, o que é isso? Já ouviram falar, pessoal, em tradicionalismo? Importante dizer, provavelmente vocês já ouviram falar em tradicionalismo no sentido, essa pessoa ela é tradicionalista, ela é muito apegada às tradições, ela é muito, sei lá, demodê, ou seja lá o que for. Ou seja, existe um conceito de tradicionalismo que de alguma forma está no senso comum. Mas o tradicionalismo que o Teitelbaum fala no texto dele é outro. Muitas vezes ele está relacionado a esse tradicionalismo do senso comum. Mas não só. Ele também se relaciona a um tradicionalismo como uma escola, uma corrente filosófico-espiritual que ganhou corpo no século XX, na Europa, especificamente, com dois teóricos. O primeiro deles, considerado ali o patriarca do tradicionalismo, foi um francês, um místico francês, né? Haja vista que ele versava sobre assuntos espirituais, místico francês, inclusive convertido ao Islã, né? Quando ele morreu, ele tinha se convertido ao Islã. Depois a gente vai ver que o Olavo de Carvalho também se converteu ao Islã, em grande medida seguindo a trajetória desse místico francês, o René Guénon, tá? Que escreveu ali durante a primeira metade do século XX, e também, mais ou menos nessa mesma época, nós temos um italiano, e aqui, perdão se eu errar a pronúncia, Julius Evola, vou pronunciar assim, ou talvez seja Évola, não sei, mas também era um místico, ou seja, ele também versava sobre assuntos espirituais, e ele foi o responsável ali na Itália por conferir ao fascismo, uma vez que ele se associou ao fascismo italiano, do Mussolini, e ele conferiu ao fascismo uma motivação espiritual, porque o fascismo ele tinha uma motivação de raça, né? Da raça mais forte, mais bela, tinha uma motivação nacional, mas o que o Júlio Evola ele queria conferir uma motivação também espiritual, o que guiaria espiritualmente um governo fascista, que estaria na base espiritual disso. Então vejam que esses dois filósofos, René Guénon e Julius Evola, eles são dois tradicionalistas. Eles são defensores de uma ideia filosófica que assim ficou conhecida e que tem como ideia base, isso está na ideia base tanto de um como de outro, a rejeição à modernidade. E aí, quando eu falo rejeição à modernidade, eu estou falando de tudo o que tem a ver com a modernidade. Tá bom, gente? Vai parecer estranho isso que eu vou falar. Mas a rejeição à modernidade não é simplesmente rejeição ao mundo contemporâneo,
as novas tecnologias, enfim, inteligência artificial, seja lá o que for. Não. Rejeição à modernidade, tal qual concebida como época na história da humanidade. Ou seja, nós estamos falando aqui de séculos atrás, desde que a modernidade se instaurou, a época moderna se instaurou, né, com o fim da Idade Média e início da Idade Moderna, em que começaram a ocorrer na humanidade algumas questões, como a implementação de estados de direito, estados-nação baseados no direito, começou a haver uma separação maior, claro que foi paulatina, né, até chegarmos ao estado que temos hoje, que também está longe de ser perfeito, mas que uma separação entre o Estado e a Igreja, entre aquilo que é do domínio dos líderes governamentais e aquilo que seria do domínio dos líderes sacerdotais, o surgimento do iluminismo, com todas as suas luzes e todas as suas teses universalizantes a respeito da condição humana, da dignidade humana, dos direitos naturais, não é? Enfim, o próprio materialismo, e aqui o materialismo entendido não como uma ode simplesmente a bens materiais, mas de consumo, mas materialismo entendido como uma visão de mundo que passa a priorizar somente aquilo que é terreno, que é material, que está às vistas, né? Que pode ser inclusive provado ou tentar se provar cientificamente que aquilo está ali é daquele jeito. E se distancia, portanto, do mundo espiritual. Portanto, não é um materialismo relacionado ao consumo, ao capitalismo, mas antes um materialismo relacionado que se contrapõe a um espiritualismo, a uma forma mítica de se ver o mundo. Então é isso que está na teoria tanto do René Guénon quanto do Julius Evola. Essa ideia de rejeição à modernidade. Por quê? Porque a modernidade ela estaria dilacerando os verdadeiros valores das comunidades de seres humanos. Ela estaria descaracterizando, de alguma forma, os seres humanos da sua relação com Deus, da sua relação com o próprio povo, e estaria, de alguma forma, tentando nivelar todas as pessoas a partir de um mesmo campo de observação materialista, pautado naquilo que é material, pautado naquilo que é terreno. Então vejamos que para os tradicionalistas, e aqui eu quero adiantar aqui o slide para falar um pouco mais dessa teoria deles, o que eles propõem? Né? A gente sabe que eles negam a modernidade, eles querem distância da modernidade, tudo que contempla a modernidade, as leis, as constituições, o iluminismo, o Estado de Direito, eles não querem isso, eles acham que isso só trouxe danos à humanidade. Eles acham que isso representa, essa modernidade, na verdade, representa uma fase sombria da humanidade. Por quê? Porque para os tradicionalistas, tanto para o Guénon quanto para o Evola, quanto para os seus seguidores, inclusive figuras como Steve Bannon, Olavo de Carvalho, o tempo ele é cíclico. O tempo é cíclico. Ele é baseado em eras. Eles tomam, inclusive, de empréstimo essa ideia do tempo cíclico do hinduísmo. E a gente vai ver que até o hinduísmo tem uma participação importante dentro da visão de mundo tradicionalista. E, ora, quais são as eras da humanidade? O que eles dizem é o seguinte, a humanidade ela sempre passa por 4 tipos de eras num tempo cíclico. Uma era de ouro, uma era de prata, uma era de bronze e uma era sombria. O término da era sombria representa o início de uma era de ouro. Ou seja, aquilo que é sombrio meio que explode em puro ouro. E aquele puro ouro começa a se degradar, a se degenerar, até voltar a ficar sombrio
E aí esse sombrio vai explodir em algum momento, né? Vai virar um puro caos, vai explodir e vai retornar ao ouro. É assim que eles veem o mundo. E eles veem o mundo, eles interpretam a era que nós vivemos atualmente como uma era sombria, uma era sombria. E a cada era eles associam uma figura proeminente de destaque. Ou seja, na era de ouro, a figura mais destacada, hierarquicamente mais destacada, que socialmente as pessoas respeitam, as pessoas olham como um sábio, como alguém que tem algo a ser ensinado, como alguém que tem algo a guiar a sociedade. Na Era de Ouro, essa figura proeminente é a figura do sacerdote. É aquele que faz a ligação da comunidade com o divino, com o divino, com aquilo que é mais etéreo, certo? O sacerdote é a figura proeminente da Era de Ouro, visto que ele tem justamente essa capacidade de ligar a comunidade com a espiritualidade, certo? Na Era de Prata, a era já decaída em relação à Era de Ouro, a figura proeminente é a figura do guerreiro, aquela figura que consegue defender a comunidade de invasões de comunidades externas, certo? Mas já perdeu essa possibilidade de fazer essa ligação com o divino, né? A era mais degradada seria a era de bronze, em que as figuras do sacerdote e do guerreiro são substituídas pela proeminência da figura do comerciante, ou seja, é a ascensão do materialismo. E sim, há uma certa crítica até ao materialismo, ao capitalismo, uma crítica meio estranha ao capitalismo, ao materialismo, mas dentro dessa teoria tradicionalista. Então, na Era de Bronze é quando o comerciante, aquele que detém mais posses, aquele que detém maior riqueza, ele começa a ser proeminente, a ter uma respeitabilidade maior na sociedade. E aí nós chegamos também na Era Sombria, a Era Final, em que a figura proeminente é a figura do escravo. Por que escravo? Porque é uma época de tamanha homogeneização, é uma época em que está tudo tão nivelado por baixo, é uma época de tamanha degenerescência dos valores, em que todos estão nivelados por baixo, todos são escravos, porque todos são, de alguma forma, obedientes a um certo modo de estar no mundo que de alguma forma já está totalmente depravado, já está totalmente dissociado de Deus, já está totalmente dissociado da nação, já está totalmente dissociado da comunidade, ou seja, você é um nada, né? E aí seria a figura proeminente, seria a figura do escravo, daquelas pessoas que inclusive defendem que nós sejamos todos escravos, que nós sejamos homogeneizados por uma ideia de que todos são iguais. E aí aí passa-se, né, a crítica de um certo materialismo para uma crítica de um certo socialismo. Ou seja, todos são iguais, todos têm direitos iguais, homens e mulheres seriam iguais, não haveria hierarquia. Velhos e novos seriam de alguma forma iguais, crianças deveriam ser respeitadas, ou seja, essa ideia de homogeneização, de você acabar com hierarquias secularmente consolidadas, faria com que todos fossem nivelados por baixo e se tornassem escravos. Vejam que pensamento curioso, deturpado, né? E para os tradicionalistas, nós estamos nessa época. A época da defesa dos direitos humanos, a época da defesa do liberalismo como prática não somente econômica, mas sobretudo política, eu falo aqui principalmente do liberalismo político, enfim, Estado de Direito, das leis, freios e contrapesos, né? Democracia liberal mesmo, isso homogeneiza as pessoas, né?
E de modo, então, que eu trouxe aqui alguns comentários, que para os tradicionalistas, a história da humanidade é a história da sua decadência, tá? A história da humanidade é a história da sua decadência. Ainda que esta decadência anuncie o novo, porque no final desta decadência ela explodirá numa nova era de ouro. Então, é uma decadência em relação ao quê? Dos tempos áureos da Era de Ouro. E a Era de Ouro, ela tinha, inclusive, uma raça de ouro. A Era de Ouro tinha uma raça de ouro, que era qual raça? A raça ariana. Uma raça um pouco etérea de seres que esses tradicionalistas consideravam que eles eram etéreos mesmo, eles eram meio humanos, meio divinos, eles tinham uma ligação que não era simplesmente terrena, e eles viviam aonde? Eles viviam num lugar específico da humanidade, e eles deram origem a uma cultura específica da humanidade que é o indo-europeu. Localizado ali seria na região do Cáucaso, por isso que eles seriam os caucasianos, não é verdade? Vejam que assustador o que eles acreditam, gente. É assustador, eu sei, mas é isso que eles acreditam, que esse povo indo-europeu era o povo da época de ouro, e eles, inclusive, eles tinham uma religião perfeita, uma religião, uma língua perfeita. E essa religião indo-europeia perfeita, essa língua indo-europeia perfeita, ela foi, ao longo do tempo, se degenerando em diversas outras religiões. Então, aquele povo indo-europeu que tinha uma religião em comum, eles se subdividiram depois, foram se degenerando entre muçulmanos, entre eslavos, entre hindus, entre cristãos, quer dizer, aquela religião primeira mais perfeita se dividiu. Mesmo a língua indo-europeia mais perfeita, ela se dividiu em uma miríade de línguas também, eslavas, latinas, germânicas, né? Quer dizer, mas aquele nascedouro daqueles seres etéreos do Cáucaso, eles foram se degenerando com o tempo. Aquele povo indo-europeu perfeito, maravilhoso, foi se degenerando, foi se misturando, foi se miscigenando, né? E a ideia, portanto, dos tradicionalistas é que nós chegamos na fase do paroxismo dessa miscigenação, dessa degeneração, em que tudo é uma coisa só e que todo mundo é nivelado por baixo. Já não há mais distinções de hierarquias bem definidas, já não há mais valores bem definidos. Nós estamos numa época sombria. Em uma época sombria, o que deve acontecer para que ela se transforme em puro ouro? Ela deve explodir. Ela deve ser completamente implodida, ela deve chegar ao seu máximo daquilo ali. Suas instituições, suas metas, seus objetivos devem ser implodidos por dentro para que aquilo ali para que daquele caos nasça uma nova era de ouro. Gente, a essa altura, vocês devem estar pensando, meu Deus do céu, as pessoas acreditam nisso mesmo? E pior, as pessoas que acreditam nisso chegaram em posições de poder, tanto no Brasil, quanto na Rússia, quanto nos Estados Unidos, Hungria, Turquia. Sim, gente, pior que sim. E uma das coisas que surpreendem o Benjamin Teitelbaum é que, quando ele começou a estudar o tradicionalismo, começou a estudar essa extrema-direita radical, ele começou a estudar
isso como um microcosmo. E ele fala, aquilo ali era um microcosmo, era um grupo de skinhead que se reunia num congresso na Suécia, era um grupo que se reunia numa cidade da Virgínia, nos Estados Unidos, de nacionalistas brancos, e compartilhavam essas ideias, mas eram assim, eram submundos, e nem eles mesmos acreditavam que um dia eles chegariam a tomar posições de poder, como o fizeram, chegando na Casa Branca, chegando aqui no Brasil, mesmo na Rússia. Mas o fato é que chegaram, através de figuras como Bolsonaro, Donald Trump, e o Putin, do Olavo de Carvalho, Bannon, eles chegaram em posições de poder. E sim, começaram a tentar implementar essa proposta tradicionalista. Qual proposta? A proposta de implodir esse mundo sombrio para que uma nova era de ouro surgisse, certo? Essa era a proposta. É a proposta que está na cabeça de 3 figuras que eu quero me reportar aqui. Não, primeiro eu quero falar isso para vocês. Eu trouxe aqui uma passagem do Tenenbaum, que é uma citação mesmo do livro dele. Perdão, gente, por eu não ter colocado. Vocês sabem que eu tenho uma preocupação muito forte com esse negócio de colocar a fonte, a referência certinha, né? Bom, o livro é o Guerra pela Eternidade, mas como eu li no Kindle, eu não pude colocar o número da página. Eu confesso que eu preciso ver certinho, porque eu ando lendo cada vez mais livros no Kindle. Preciso ver certinho como citar, né, livros no Kindle, já que não tem paginação. Mas, de todo modo, bom, é isso. Tá no livro Guerra pela Eternidade. E ele, o que ele diz, né, até brincando um pouco com essa ideia, os valores estão invertidos, né? O que os tradicionalistas acham quando eles olham a modernidade, quando eles olham a contemporaneidade, quando eles olham os valores contemporâneos, as leis contemporâneas, as constituições dos estados? Eles pensam o seguinte: tudo que você acha que é bom é ruim. Toda mudança que você considera progresso é, na verdade, regressão. Toda aparente instância de justiça é, na verdade, opressão. Não à toa que esses tradicionalistas e esses governos pautados pelo tradicionalismo têm uma ojeriza ao poder judiciário e vivem dizendo que o poder judiciário é opressor, né? Qualquer coincidência aí, né? Enfim, toda credencial desqualifica o credenciado. Isso é muito importante também, porque toda credencial, todo currículo, tudo aquilo que de alguma forma incorpora, que dá um conhecimento técnico-científico, na verdade, eles não ligam para isso, porque o verdadeiro conhecimento é um conhecimento que não é um conhecimento técnico-científico. É um conhecimento que nos aproxima de Deus, nos aproxima do divino, nos aproxima, inclusive, daquele ser indo-europeu da época de ouro, certo? O tradicionalismo, portanto, prepara um terreno místico para o sentimento antissistema, a menos que ele chegue ao poder. Por quê? Porque quando ele chega ao poder, vai dizer o Tenenbaum, ele começa de alguma forma a ter que se associar também ao sistema. Ele começa de alguma forma a ter que ele próprio virar o sistema. Mas vamos ver por meio de quais figuras, principalmente, o tradicionalismo chegou ao poder? Como eu disse, e já repeti mais de uma vez, perdão se eu me repito muito aqui nos meus vídeos, essas figuras são a de 3 personagens, né? O Dugin, russo, o barbudão aqui da foto, o Steve Bannon, com o cabelo pega-rapaz aí da foto, e o falecidíssimo Olavo de Carvalho, né? Aí que vocês podem ver aí de óculos na foto, né? Um conto de 3 fanáticos. Como que essas 3 figuras chegaram a posições de poder, a espécies de conselheiros mesmo, chegaram a indicar ministros, a dar o toque, dar o tempero para o que seriam feitos em políticas públicas relacionadas à educação, à imigração, por exemplo. Como essas pessoas chegaram nisso e o que eles pensam? O que eles pensam? Porque tanto Dugin quanto Olavo de Carvalho quanto Bannon, eles são discípulos de uma maneira ou de outra, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, do tradicionalismo, do René Guénon, do Júlio Evola. Ou seja, eles são de alguma forma devedores dessa teoria tradicionalista.
eles leram os livros dos tradicionalistas, Guénon, Evola e tantos outros, né? E eles querem trazer para o jogo político contemporâneo parte do que eles absorveram enquanto tradicionalistas, ainda que cada um tenha uma visão um pouco diferente, que de alguma forma, assim, azeitada pelos costumes locais. Então, a gente vai ver que o tradicionalismo do Dugin, ele mobiliza as teorias tradicionalistas em favor do povo que seria eurasiano ali da Rússia. O Steve Bannon, ele mobiliza as teorias tradicionalistas em favor do nacionalismo branco estadunidense. E o Olavo de Carvalho, ele já ele mobiliza as teorias tradicionalistas em favor do que seria uma união judaico-cristã dos países ocidentais. Então, cada um vai interpretar de alguma forma, mas o pano de fundo é o mesmo. Então, quero tratar individualmente um pouco dos três, tá? Quero começar pelo Dugin e o Putin, né? O Dugin, como vocês sabem, ele é uma espécie de guru do Putin. Ele nunca exerceu, gente. Nem ele, nem o Olavo de Carvalho. O Steve Bannon não, porque ele de fato exerceu um cargo, ele trabalhou efetivamente na Casa Branca, mas tanto o Olavo de Carvalho quanto o Dugin, eles nunca exerceram formalmente cargos de governo. No entanto, a gente sabe que eles tinham uma capacidade de influência muito forte. Lembrem-se que o discurso de posse do Bolsonaro, de posse não, o discurso do Bolsonaro logo após ter ganhado as eleições de 2018, tinha lá um livro do Olavo de Carvalho em cima da sua mesa. Ou seja, ele também chegou a convidar o Olavo de Carvalho para ser ministro da Educação, mas o Olavo de Carvalho preferiu ficar distante da participação mais efetiva, porém indicou o Vélez, que foi aquele desastre no Ministério da Educação, né? E também indicou o ministro Ernesto Araújo, um dos seus discípulos que fazia os seus cursos. A mesma coisa para o Dugin. Dugin nunca participou formalmente do governo russo, mas tem uma capacidade de influência lá dentro a partir do seu pensamento, certo? E eu quero começar falando justamente do Dugin, ou Dugin, perdão se eu não estiver pronunciando corretamente. O Dugin, ele tem, gente, uma ideia que se pauta pelo tradicionalismo, mas ele tem uma ideia original dele, que seria uma ideia da quarta ideologia política. E, na verdade, inclusive uma defesa do que seria essa quarta ideologia política. Porque, vejam, para o Dugin, nós temos, basicamente, na história da modernidade, ou seja, da época moderna para cá, do fim da Idade Média para cá, nós temos, basicamente, o surgimento de três ideologias políticas, que, aparentemente, são antagônicas, mas, quando se olha com uma lupa, você vê que elas são a mesma coisa. Eu estou falando para o Dugin, tá, gente? E quais são essas três ideologias? A primeira delas, o liberalismo. O liberalismo que seria centrado no indivíduo, né? Como reação ao liberalismo, o comunismo, que não seria centrado no indivíduo, mas seria centrado na classe social. E também como reação ao liberalismo, o fascismo, que não seria centrado nem no indivíduo, nem na classe, mas na raça. A ideia de que haveria uma raça superior. Para o Dugin, essas três ideologias, elas têm um problema. As três, elas são materialistas. Por quê? Porque elas são centradas em questões terrenas, materiais, seja em relação ao indivíduo, seja em relação à classe, ou seja em relação à biologia, à raça da pessoa. E as três têm um afã universalizante de homogeneizar o mundo segundo as suas próprias perspectivas. Então, o liberalismo ele tem um afã universalizante,
o comunismo tem um afã universalizante e o fascismo também tem um afã universalizante, né? O fascismo quer exterminar todas as outras raças, ficar só aquela raça perfeita, o comunismo quer exterminar com a ideia de classe, e o liberalismo quer se infiltrar no mundo inteiro através dos seus mecanismos de troca, de comércio, enfim, da própria forma da democracia liberal, tá? Então, todas são materialistas, porque não ligam para o que é divino, para o que é eterno, não guerreiam por aquilo que é eterno, mas guerreiam por aquilo que é contingente, que é material. Por isso que o nome do livro chama Guerra pela Eternidade, porque esses teóricos, eles não estão a priori preocupados com aquilo que é terreno, mas com aquilo que é eterno, certo? Então, o Dugin ele defende uma quarta ideologia política, pautada, segundo ele, não mais no indivíduo, nem na classe e nem na raça, mas pautada num conceito heideggeriano, um conceito do filósofo alemão Martin Heidegger, né, de Dasein. Dasein, espero que eu esteja pronunciando corretamente esse conceito, né, se chama Dasein, e é um conceito, e aqui, bem porcamente explicando, inclusive se alguém for um estudioso de Heidegger e porventura estiver assistindo esse livro e quiser contribuir comentando aqui sobre este conceito, né? Mas pelo que eu entendi, eu não li Heidegger, tá? Pelo que eu entendi do que o Dugin tenta propor a respeito do Dasein, o Dasein seria uma espécie de ser da coletividade. Uma espécie de identificação que não é uma identificação pura e simplesmente do indivíduo, não é uma identificação de classe e tampouco uma identificação de raça, mas uma identificação comunitária, cultural e principalmente espiritual entre as pessoas. E o que o Dugin quer seria uma ideologia política, então, a quarta ideologia política seria baseada nisso, na comunidade, nesses valores em comum e, sobretudo, nos valores espirituais em comum que as pessoas trocam. E essa ideologia ela não teria um afã universalizante. Não. Por quê? Para o Dugin, cada povo compartilha de um conjunto de crenças, um conjunto, uma espiritualidade própria. E não cabe a um povo introjetar no outro forçadamente o seu ponto de vista, a sua espiritualidade, os seus direitos humanos, a sua forma de viver. E para o Dugin, ele tem um horror ao Ocidente, justamente porque o Ocidente, sobretudo os Estados Unidos, eles têm esse afã universalista. Não, tem que ser a nossa forma de entender a democracia, a nossa forma de entender os Estados-nação, a nossa forma de entender a religião, né? Para ele, não. Para ele, o mundo tem que ser multipolar, não apenas uma única ideologia, que seria o liberalismo, uma única religião, não. Cada povo guardando as suas diferenças. Direitos humanos universais? Jamais. Não existe direitos humanos universais. Ah, você vai falar então que você vai defender o direito das mulheres em um país em que as mulheres não têm direito, sei lá, como o Catar? Não, não. Deixa o Catar ser do jeito que por conta daquela especificidade daquela comunidade. E a única forma de se atingir um mundo multipolar de verdade, para o Dugin, seria com uma Rússia forte. Porque somente a Rússia seria capaz de contrapor esse afã universalizante dos Estados Unidos, do Ocidente, da Europa. Somente a Rússia, com o poder da Rússia, com o tamanho da Rússia, com o poderio inclusive militar da Rússia, seria capaz de conter os avanços do Ocidente em prol de um pretenso universalismo da sua ideologia política. Então vejam que aí você tem a associação entre o que seriam os interesses do Dugin, pautado no tradicionalismo, com o do Putin, né? Como governante, né? Como líder político.
né? Não é à toa que o Putin já se referiu a Dugin, não é à toa que a gente sabe que o Dugin é muito reportado o quanto ele tem um trânsito fácil ali nos ambientes palacianos russos, certo? Esse é o Dugin e a sua quarta ideologia política, tá? O outro sujeito que eu quero apresentar aqui para vocês é o Olavo de Carvalho. Infelizmente, esse daí dispensa apresentações para nós brasileiros, né? Porque, enfim, a gente sabe o pesadelo que foi esses 4 anos com Bolsonaro no poder e o Olavo de Carvalho dando pitacos, nomeadamente nos ministérios da educação e das relações exteriores, né? O Olavo, vejam, ele foi um astrólogo e ele já foi muçulmano. Aí vocês devem estar se perguntando, poxa, mas por que será que o Olavo de Carvalho, esse conservador, esse católico, coisa tal, por que será que ele já foi astrólogo, já foi muçulmano? E o que isso tem a ver com o tradicionalismo? Tudo a ver, gente, porque o tradicionalismo, ele não é necessariamente cristão. O tradicionalismo, na verdade, o que eles buscam é uma espiritualidade primeira, que estaria até no cerne de todas as religiões contemporâneas, como o hinduísmo, como o islamismo, como o cristianismo. Seria aquela religião perfeita indo-europeia. E o René Guénon, que foi o pai do tradicionalismo, ele considerava que a religião atual que mais se aproximava dessa religião indo-europeia, do ponto de vista da sua. Enfim, como ela é moldada, seria o islamismo. Por isso que o René Guénon ele se converteu ao islamismo, apesar de não ser um islamismo, enfim, como nós o conhecemos exatamente, mas ele se converteu ao islamismo porque ele achava que ainda o Islã era o que mais se aproximava da religião original do povo indo-europeu, tá? E o Olavo de Carvalho, quando era um leitor dos tradicionalistas, ele também se converteu, inclusive era conhecido como Cid Mohammed na época, quando se converteu a uma seita islâmica ali nos Estados Unidos, tá? E trouxe, inclusive, para cá, para o Brasil, abriu uma espécie de filial dessa seita aqui no Brasil. Contanto, ele acabou se desalinhando com essa seita islâmica, acabou criando contendas ali com os líderes, os gurus dessa seita, e acabou seguindo um caminho mais próprio, né? Se desassociando também do islamismo e se associando agora ao catolicismo, né? Só que vejam, ele não abandona as teorias tradicionalistas. Ele só acha que as teorias tradicionalistas erram no seu prognóstico de dizer que o Ocidente seria o grande mal da humanidade. Porque, na verdade, o Ocidente não é o grande mal da humanidade. Não é o Ocidente que está homogeneizando as pessoas. Não é o Ocidente que estaria tentando nivelar todas as pessoas na condição de escravas, né? Não é o Ocidente que faz isso, né? Não é o Ocidente que nos degenera em relação àquele povo indo-europeu primeiro. Na verdade, o Ocidente e o Ocidente judaico-cristã, ele guarda muito do que seria esse povo indo-europeu primeiro. O que seria, então, a contraposição a esse povo? A China. A China. Por quê? Porque a China, ela tem esse afã também de homogeneizador, de querer transformar tudo em comércio, de querer transformar tudo numa relação que você tem que ter somente pela ótica material. E porque a China é refratária a religiões, por exemplo, né? O Partido Comunista é refratário a religiões. Então, a China seria o que mais distancia a humanidade da sua época de ouro e mais afunda a humanidade numa época de sombria. E aí não é à toa que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo,
que é um tradicionalista de carteirinha, Inclusive, o Olavo de Carvalho, numa das entrevistas que ele dá ao Teitelbaum, ele fala, olha, o Ernesto Araújo, apesar de ser meu discípulo, ele é mais tradicionalista do que eu. E o Ernesto Araújo, gente, de fato, ele é muito tradicionalista, porque ele passou o seu período inteiro como ministro das Relações Exteriores, como chanceler, não sei se vocês lembram, criticando a China, falando que a China ela é responsável o quê? Pelo globalismo, porque um globalismo ele tende o quê? Tende a nivelar todas as pessoas por baixo, tende a homogeneizar as pessoas, né? E que seria necessário, então, destruir esse estado de coisas em que nós estamos para que nós possamos superar a fase sombria e adentrar na fase de ouro. E aí, pessoal, prestem atenção agora no que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Eu vou interromper aqui rapidamente o compartilhamento disso para mostrar um vídeo do Ernesto Araújo, que se deu recentemente, acho que foi até um pouco antes das movimentações golpistas no início de janeiro, 8 de janeiro, né, ou 9 de janeiro, agora esqueci. Mas, enfim, prestem atenção nessa fala do Ernesto Araújo insuflando os seguidores bolsonaristas a cometerem um golpe de Estado. Nós vamos ouvir e vamos analisar sob o ponto de vista dessa teoria tradicionalista, certo? Então, deixa eu só apresentar aqui para vocês, compartilhar aqui. Guia, Ernesto Araújo aqui. Sinto muito, gente. Vamos ouvir, é rapidinho, 40 segundinhos, mas vai fazer uma baita diferença na nossa análise aqui, tá bom? Deixa eu ver se eu estou compartilhando aqui com vocês certinho. Deixa eu aumentar, né? Bora lá, pessoal. Eu acho que a gente precisa mergulhar no caos para se livrar dele. Opa, eu ouço, às vezes, alguns vídeos na velocidade número 2 e estava na velocidade número 2. Mas vamos lá. Se livrar dele. Eu acho que a gente precisa mergulhar no caos para se livrar dele. Se nós tivermos muita pressa em voltar à normalidade, voltar aí a uma ordem, né, que na verdade é uma ordem do corruptariado, uma ordem da bandidagem, aí que a gente não vai sair nunca mesmo, né? Existe sempre essa tentação. Bom, entre a desordem e uma ordem estabelecida pelos bandidos, de repente é melhor a ordem dos bandidos. E aí você entra no sistema deles. Então, eu acho que a gente não pode ter medo do caos. É preciso enfrentar tudo que está por vir para que possamos ter uma solução de uma nova ordem, né? De uma ordem verdadeiramente livre, verdadeiramente democrática. É isso aí, pessoal. Ele acha que o caos deve ser incentivado para que se sejam destruídas as bases dessa ordem que nós vivemos, que é uma ordem de uma época sombria, para quê? Para que surja uma nova ordem, para que surja uma nova era de ouro. Vejam que as suas falas, elas seguem exatamente a doutrina tradicionalista, né? Não à toa que ele foi aluno do Olavo de Carvalho, ele foi indicado pelo Olavo de Carvalho, que é um tradicionalista que, claro, traz o tradicionalismo para uma vertente judaico-cristã específica, né? Mas que não deixa de ser um tradicionalista. E outro tradicionalista, e agora eu volto aqui a compartilhar com vocês os slides aqui, talvez o que tenha tido, assim, não vou dizer que ele teve maior influência que o Olavo de Carvalho, não, nem que o Dugin na França, mas ele teve muita influência também, que foi o Steve Bannon. E eu deixei o Steve Bannon para falar por último, porque o Steve Bannon, apesar das suas particularidades, ele estava em diálogo com o Olavo de Carvalho, ele estava em diálogo com o Dugin na Rússia. O Steve Bannon foi o responsável por, de alguma forma, tentar fazer essa internacional
da extrema-direita, né? Por isso que eu deixei dele falar por último. E ele é um tradicionalista. Né? Isso fica muito evidente nas entrevistas, né, que ele concebe ao Teitelbaum. Então, e ele, como sabemos, se associou ao Trump, ele foi o líder ali da campanha política do Trump, o Steve Bannon, ele foi um dos, se não o grande responsável pelo Trump ter vencido as eleições, né? Porque ele foi realmente o líder da campanha, todo o estrategista ali da campanha do Trump, tá? E aí vejam, a ideia da América grande de novo, uma América que voltaria a ser original, que voltaria a ser forte, que ser pujante, ela está, lógico, não apenas no slogan do Donald Trump, mas também e, sobretudo, no cerne da ideia tradicionalista do Steve Bannon, desta vez aclimatada ao solo do nacionalismo branco estadunidense. Em que é evidente que a diferença do Dugin, embora o Bannon gostasse bastante do Dugin, a diferença do Dugin, que achava que o Ocidente era o problema, para o Bannon, o Ocidente não era o problema também era a China. Mas não só a China, o problema era parte do Ocidente, parte dos Estados Unidos, a parte democrata, do Partido Democrata dos Estados Unidos. Porque o Partido Democrata, esse sim, ele teria um afã homogeneizador, ele teria um afã de tentar nivelar as pessoas dentro dos mesmos direitos, das mesmas... da ideia de que todos são iguais perante a lei, todos devem ter igualdade de oportunidade. Estou nem falando aqui de igualdade material, né? Igualdade de oportunidade ou coisas assim. E isso seria homogeneizador. E que o que guarda efetivamente a essência do povo dos Estados Unidos não é essa galera de Nova York, para o Bannon. É o campesinato americano. O campesinato americano guarda os verdadeiros valores da América, né? Da América. E tornar a América grande de novo seria voltar aos valores desse campesinato do sul dos Estados Unidos, do cinturão de ferro ali dos Estados Unidos, da classe que o Bannon chama da classe trabalhadora dos Estados Unidos. Uma classe que não tem nenhuma preocupação com democracia, com direitos humanos, com nada. Ao contrário, uma classe que é notadamente racista, uma classe que é notadamente preconceituosa, que é notadamente sexista, mas isso está na base deles e isso que os torna pré-modernos, isso que os torna tradicionais, isso que aproxima essa classe trabalhadora americana de mais próximo daquilo que seria uma ideia de uma idade de ouro, né? Em comparação com uma idade sombria. E para o Bannon, o governo do Donald Trump, ele deveria se centrar nessa classe trabalhadora americana, nos chamados rednecks, né? Deveria se centrar neles, para eles, simplesmente para eles, e ignorar todas as instituições, as leis, os decoros daquilo que for ao longo dos anos, segundo ele, implementado por esse universalismo democrata, né? As instituições, a Constituição, a própria ideia da Federação dos Estados Unidos foi um esforço que não se deu sem contendas, né, sobretudo de Nova York, com o sul dos Estados Unidos, resultou inclusive numa guerra civil nos Estados Unidos. Para o Bannon, essa ala democrata, em tese, venceu, e seria necessário destruí-la para se voltar à idade de ouro dos Estados Unidos. E aí, vejam, né, eu trouxe aqui uma passagem de uma conversa do Teitelbaum com Steve Bannon, em que o Bannon diz o seguinte:
Como levar a cabo, então, esse projeto de restaurar a América? Fazer a América grande de novo para o americano nato, o americano redneck, original, trabalhador. Não aquele americano cosmopolita, aquele americano que já está miscigenado com o latino, miscigenado com africano, miscigenado com asiático. Não. Como retornar a América grande para o americano nato? O americano original, mais perfeito. Aí o Bannon dirá o seguinte: na política moderna, isso equivale a perseguir o colapso. Vejam como se assemelha à frase do Ernesto Araújo que acabamos de ouvir, né? Perseguir o caos, né? Então, na política moderna, isso equivale a perseguir o colapso, o desmonte dos estados administrativos inchados. Uma maneira de fazer isso, diz o Bannon, é começar pelo topo, colocando pessoas em posição de poder que sejam hostis às instituições às quais elas mesmas servem, que trabalharão para impedir o funcionamento normal da própria instituição. Não é à toa que o Bannon, ele, assim como o Olavo fez aqui no Brasil, o Bannon ele indicou para o Trump um ministro da Educação que era contra a educação pública nos Estados Unidos, porque a educação pública nos Estados Unidos, segundo Bannon, estaria por demais secularizada, longe dos ideais divinos, né? Pregando, inclusive, ideias como a ideia da evolução, né? Então, seria necessário colocar nessas posições de poder pessoas que fossem capazes de implodir, de desde dentro destruir essas instituições que seriam instituições o quê? Globalistas, cosmopolitas, que afastariam os estadunidenses da sua raiz, do seu ser original, do campesinato norte-americano. E aí vejam que o Bannon ele se esforçou para levar isso a cabo nos Estados Unidos. E vejam, e aqui eu quero dizer, gente, que quando a gente olha para o caso do Brasil, a gente vê o quanto o Brasil também mergulhou a fundo nessa lógica tradicionalista. Por quê? Porque quando nós olhamos para figuras como estas, nós temos aqui a figura, e são só alguns exemplos, né? A Damares, ministra dos Direitos Humanos, o Ricardo Salles foi ministro do Meio Ambiente, o Vélez e o Weintraub aqui, ambos foram ministros da Educação. O que essas figuras têm em comum? Eles são figuras que eles estão nessas instituições, né, ministérios dos direitos humanos, mas o que na verdade eles querem fazer é colapsar por dentro, porque eles não acreditam nisso, eles não acreditam em ambientalismo, eles não acreditam em direitos humanos, eles não acreditam em uma educação verdadeiramente emancipadora, universal. Então, essas figuras, elas foram colocadas ali dentro justamente para destruir essas instituições desde dentro, porque elas não têm apreço nenhum por essas instituições. São instituições modernistas ou modernas, instituições que nasceram já com um afã universalizante e globalista, como um Ministério de Direitos Humanos. Olha, eles não acreditam nem em direitos humanos universais. Para que serve um Ministério de Direitos Humanos? Eles não acreditam em aquecimento global, eles não acreditam na ciência moderna que atesta esse aquecimento global, eles vão respeitar o Ministério do Meio Ambiente? Eles não acreditam numa educação técnica, científica, emancipadora? Eles vão respeitar o Ministério da Educação? Então vejam que, em grande medida, esse caos ministerial do Brasil, parte deles viraram, inclusive, deputados e senadores agora, tem relação com essa teoria do tradicionalismo e essa necessidade que eles veem de destruir as instituições modernas, porque elas representam uma idade sombria, e somente com a destruição delas é que nós viríamos ver nascer uma nova idade de ouro. Bom, gente, felizmente, pelo menos por hora, nós nos livramos deles no poder, né? Mas
quer dizer, nos livramos em parte, porque, como eu disse, eles estão aí como deputados, como senadores, de repente como governadores, né? E em outros lugares do mundo, até como chefes de Estado. Não, nós não nos livramos completamente. Aqui no Brasil, nos livramos em parte, né? Mas nós devemos estar sempre atentos ao dano que essas pessoas podem causar às nossas instituições, às nossas democracias, aos direitos humanos, que para essas pessoas são valores que não devem, em absoluto, ser respeitados. Certo, gente? Eu espero ter aqui sido didático, né, em relação ao que o Tenenbaum propõe nesse livro, e espero que, caso vocês tenham gostado, deem um like aqui, pessoal, likezinho, olha, dá uma força, porque ajuda a divulgar o conteúdo. Se vocês se inscrevem também aqui, ajuda bastante. Caso vocês gostem dos demais conteúdos do canal, considerem também virar membros aqui do canal, pois existem alguns vídeos que eu deixo específicos ali só para ser acessado nas abas de membros. Então, de repente, se você quiser ter acesso a esse material, e se você quiser, sobretudo, contribuir com o canal, considerem virar membros aqui, se vocês puderem, claro, né? E é isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Delongas. Valeu!